que acontece no caso de o condutor neutro se romper? Quer saber a resposta na teoria e na prática? Então se liga. Esta é com certeza a dúvida mais frequente entre os inscritos aqui no canal. O maior problema com esse assunto é que não existe uma resposta simples para todas as situações que podem ocorrer. Para responder, precisamos saber qual é o sistema de alimentação, quais cargas estarão ligadas no momento do rompimento e principalmente onde será esse rompimento. Vamos ver algumas situações na prática? Mas antes, não se esqueça, se gostar desse vídeo, compartilhe e deixe seu like. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Antes de mostrar os efeitos do rompimento de neutro, eu vou explicar a montagem, que é muito simples. Eu tenho um sistema trifásico passando por esse disjuntor. Eu não utilizei disjuntores para circuitos, porque é apenas didático, então eles estão dessa forma aqui para que você consiga visualizar onde os condutores estão indo. Eu tenho aqui o aterramento vindo de uma haste de terra aqui do canal, de vários vídeos que vocês já viram aqui. Aqui eu tenho o meu barramento de neutro e aqui eu fiz uma conexão entre neutro e terra para simular um esquema TNS. Então meu aterramento correu aqui também. E aqui eu tenho várias cargas. Aqui uma carga 127 volts, está entre fase e neutro. Aqui uma carga 220 volts entre duas fases. E aqui eu tenho uma outra tomada, que inicialmente está também em 220 volts com terra. E eu tenho um cabo solto, que está ligado no mesmo ponto internamente na tomada, onde eu tenho esse cabo vermelho. Para facilitar, eu posso mudar essa tomada aqui para 127 ou 220 volts de forma mais rápida. Aqui eu tenho um equipamento ligado, uma tesoura de cortar chapas, ela é uma tesoura elétrica e ela funciona com 220 volts. É com esse cenário aqui que nós vamos ver os efeitos do rompimento de neutro. Então vamos à primeira situação, esquema TN, eu vou simular um rompimento de neutro aqui, após o BEP. Lembrando que existem várias situações que podem acontecer, existem várias configurações de carga, nós vamos testar algumas. Se você tiver passado já por uma situação como essa, ou conhecer alguma situação que gostaria de ver, deixe nos comentários, quem sabe ela pode virar um vídeo aqui no canal. Então vamos lá, vou ligar aqui o meu disjuntor geral, tem minhas cargas funcionando, todas elas. Vou fazer o rompimento de neutro nesse ponto aqui. Então o neutro foi rompido. O que está acontecendo? Minha carga 127 volts parou de funcionar nesse momento. Se a gente acompanhar aqui pelas cores, a tensão está passando pela fase vermelha, vem até a lâmpada, passa pelo filamento da lâmpada e chega aqui. Mas como eu não utilizei o neutro dentro da instalação, no restante, eu não tive problema algum. Tudo funciona, inclusive o meu equipamento de 220 volts. Então, neste caso, é uma situação em que o rompimento de neutro seria detectado quando eu fosse utilizar a carga, mas eu não tive qualquer outro tipo de dano na instalação. Muito bem, a tomada agora é em 127 volts. Eu vou deixar este multímetro monitorando a tensão em cima dela, na fase no neutro. Aqui eu vou deixar outro multímetro, também em fase neutro, dessa carga. Aqui eu já tenho conectado o soprador térmico, vou ligar. Nós temos as mesmas tensões aqui nas duas cargas. Agora eu vou fazer o rompimento de neutro nesse local aqui. Quando eu rompi o neutro, 220 volts nessa tomada aqui, mais de 220 volts. Aqui eu tenho um pequeno valor de tensão devido à referência da fase. Vamos ver o que aconteceu. Eu tenho a fase vermelha, ela entrou aqui, passou pelo filamento da lâmpada, veio até esse ponto. Como agora eu tenho cargas ligadas mais adentro da minha instalação, continuou aqui, entrou na tomada, passou no meu equipamento e voltou na fase amarela. Então por isso é que eu tenho esse valor de tensão. Se eu tivesse utilizando nessa tomada a fase vermelha, que é a mesma fase que está aqui, eu não teria este valor de tensão medido. Mas eu estou medindo nesta condição. Será agora que este equipamento, que funciona em 127 volts, vai queimar quando eu ligar? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ligar ele primeiro em um valor de temperatura menor, ou seja, quando ele tem uma resistência muito maior. Quando eu ligo na temperatura menor, 144 volts sobre ele e 78 volts sobre a lâmpada que acendeu mais fraco. O que está acontecendo? Como eu tenho um circuito de série, como nós vimos, e eu tenho uma maior resistência nesse equipamento, ele vai ficar com a maior parte da tensão. Vou ligar ele agora na temperatura máxima, onde ele tem a resistência menor, inclusive menor do que a resistência da lâmpada. Quando eu faço isso, ele fica com uma tensão muito baixa, de 14,5 volts, e a lâmpada com a maioria da tensão, algo em torno de 210 volts. Ele não funciona. O que acontece aqui? Por que essa lâmpada não queimou? Nós já utilizamos ela em vários vídeos aqui no canal. É uma lâmpada
incandescente, é uma lâmpada mais resistente. Perceba que a gente estava preocupado com a tomada de 220 volts, mas acabou causando problema neste ponto aqui, devido à carga. Então é muito difícil eu conseguir determinar todas as situações. Vamos fazer mais algumas coisas, algumas cargas diferentes aqui. Vou te mostrar. Se eu tirar esse equipamento e colocasse agora, por exemplo, uma outra lâmpada idêntica a essa, como eu tenho um circuito série, veja o que vai acontecer. As duas lâmpadas funcionaram normalmente com um rompimento de neutro. A mesma tensão praticamente sobre elas, mostrando que depende muito desse tipo de carga. Outro detalhe, vou tirar essa lâmpada, que é uma lâmpada incandescente, e vou colocar uma lâmpada LED, para a gente ver o que vai acontecer. Eu desliguei o circuito, coloquei a lâmpada LED. Se eu ligar, veja o que aconteceu. Eu tenho a maioria da tensão sobre a lâmpada LED, tive o mínimo aqui, isso aconteceu devido ao circuito eletrônico contido na lâmpada, então ela pegou a maior parte da tensão, funciona normalmente, e aqui não funcionaria. Mais uma vez mostrando que vai depender muito dos pontos onde eu tive o rompimento e também do tipo de carga que eu estou utilizando. Ainda no esquema TNS, agora eu vou fazer o rompimento do neutro nesse local aqui, antes da conexão no meu BEP. Vou ligar, carga em 127 volts, 220 e meu soprador térmico funcionando. Estou monitorando as tensões, vou fazer o rompimento de neutro. Esse local aqui. Rompi o neutro, 176 volts na lâmpada, 50 volts no soprador térmico, que está funcionando um pouco fraco. O que está acontecendo agora? Fase entra aqui, passa pelo filamento da lâmpada. Quando sai aqui, eu continuo tendo uma referência, porque o meu neutro está conectado aqui e está conectado ao terra. Então, dependendo da resistência de aterramento que eu tenho, o equipamento vai funcionar de forma precária. Se quiser ver mais detalhes sobre isso, nós fizemos um vídeo sobre utilizar o terra como neutro. Nós mostramos com detalhes o que é que acontece. Então, esse é um outro caso em que eu poderia ser prejudicado algum tipo de equipamento. E agora, como é que ficaria a questão do terra? Se eu ligar aqui novamente e for medir a diferença de potencial entre o terra, o neutro e o terra, eu não tenho diferença de potencial entre neutro e terra e teria a mesma diferença de potencial de fase. A mesma diferença de potencial de fase neutro entre fase e terra. Agora vamos ver no esquema TNC, onde eu tenho um PEN, entrou aqui, dividiu em condutor neutro e condutor terra. Aqui a instalação continua a mesma. Eu estou agora com o multímetro monitorando a tensão entre neutro e terra. A diferença de potencial é de 0 volts. E aqui, mesmo local, na tomada. Liguei, tenho aqui 0 volts e os 127 volts. Então vou fazer o rompimento de neutro nesse local aqui. Aqui é quando os eletricistas dizem que não gostam do TN porque o terra vai virar uma fase. Rompi o neutro. O que aconteceu? 220 volts, mesmas condições, não vou nem testar essa parte. Se eu tiver cargas iguais aqui, elas vão se dividir. Se eu tiver cargas diferentes, vai depender muito de onde está cada carga. O que vai mudar agora é esse ponto aqui. Eu continuo não tendo diferença de potencial entre neutro e terra, mas olha o que está acontecendo. Fase, passou aqui, passou pelo filamento da lâmpada, ponto vermelho, passou pelo filamento da lâmpada e foi para a tomada. Por isso que ela se transformou em 220. Mas também veio para cá, voltou aqui no BEP e jogou também uma fase no meu terra. Agora eu não tenho o PEN, então eu teria uma diferença de potencial entre o terra e uma das fases, 220 volts. Então, esse é um dos riscos de utilizar o esquema TNC, porque em um caso de rompimento neutro, ele seria o mais prejudicial devido a essa conexão. Muito bem, vamos agora ao esquema TT. Eu tenho terra e o neutro, não há conexão entre eles. Faz diferença nenhuma o local onde eu vou fazer o rompimento, então eu vou fazer nesse local aqui. Eu estou utilizando um disjuntor, sei que deveria ter um IDR, mas apenas didaticamente a gente quer ver o comportamento aqui no circuito. Vou ligar. Estou monitorando aqui com esse multímetro a tensão entre neutro e terra. E aqui eu estou monitorando a tensão na tomada, que ainda é de 127 volts. Vou fazer o rompimento do neutro aqui, então. Tomada passou para 220 volts. Aqui é a mesma condição que a gente já viu nos exemplos anteriores. Eu vou ter que, se a carga for igual à divisão da tensão. Se não for, vai depender do tipo de carga. Olha agora o que aconteceu. Agora eu não tenho um terra que se transformou em fase como no TNC, mas eu tenho uma diferença de potencial entre neutro e terra do ponto de rompimento para dentro da instalação.
o terra agora passou a ter, entre os dois terra e neutro, 127 volts. Então, o que a gente tem que imaginar com o rompimento de neutro é que ele é uma anomalia, deve ser resolvido o quanto antes, porque os seus equipamentos estão em risco. Vimos na prática que o rompimento de neutro depende de uma série de fatores. E tão importante quanto manter a integridade desse condutor é saber entender o que acontece em cada caso. Se quiserem ver mais testes como esse aqui no canal, deixem suas sugestões nos comentários. Se inscreva e participe. Não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais Facebook e Instagram. Até a próxima!